Eu tava no Twitter arrumando treta pra variar, porque a minha vida é essa, é só arrumar treta no Twitter e shitpost. E aí eu vi uma postagem do Digo respondendo uma postagem de uma página que fala sobre a comunidade de opinião. Nessa página eles colocam curiosidades lá, né, sobre a comunidade de opinião, como por exemplo, quais foram os canais que pegaram mais visualização num mês, quais foram as origens de certos canais, como por exemplo o Kill na Voz, que jogava Free Fire, coisa do tipo, e numa dessas postagens, eles falaram sobre quanto que o Digo recebia por mês. E aí eles postaram o valor do Social Blade, que é de $2.000 a $38.000 por mês. Mano, imagina se o Digo recebesse $38.000 em um mês. Mano, caralho, é muita grana, meu irmão. Caraca, é mais de 250 mil reais, sei lá, uma parada insana. Bom, de qualquer maneira. E aí, muitas pessoas se baseiam no Social Blade para falar sobre o quanto que um youtuber ganha. Para quem não manja, o Social Blade ele é tipo um site que você vê para analisar estatísticas de canais do YouTube. Então, para quem joga League of Legends, tem o op.gg que mostra lá a conta, o elo, quais foram as partidas que a pessoa jogou e coisa do tipo. E o Social Blade é a mesma coisa, só que pro YouTube. Só que tem um problema, o Social Blade ele não é 100% correto. Tanto que o próprio Social Blade ele coloca lá que o Digo ganha de $2.000 a $40.000. Geralmente a gente pega o mínimo possível. Então aqui no Brasil o YouTuber ele ganha perto do mínimo. Então o Digo ele ganharia mais próximo de $2.000 do que ele ganharia de $40.000 por mês, obviamente. Mas de qualquer maneira as pessoas começaram a discutir sobre isso e o Digo foi lá e falou quanto que ele ganha. Eu poderia até falar para vocês, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu acho que não é da minha conta e não é da conta de vocês também falar quanto, saber quanto o Digo ganha. Tipo, às vezes talvez para algumas pessoas seja importante para saber quanto que ela pode ganhar no YouTube, porque você olha para um canal no YouTube e pensa, quanto que ganha esse canal porque eu penso em investir nisso. Eu quero saber quanto que tira um YouTuber por mês. Eu comecei a fazer YouTube e eu não sabia quanto que ganhava um YouTuber. E aí eu conversei com um amigo meu e esse meu amigo falou que ganhava $2.000 por mês no YouTube. E aí eu falei, caraca, então é perfeito, eu vou trabalhar no YouTube, porque eu prefiro mil vezes trabalhar em casa, fazendo o que eu gosto, ganhando $2.000, que era um valor muito grande, do que pegar e ter que pegar busão e coisa do tipo pra ganhar a mesma coisa, entendeu? Então eu acabei investindo no YouTube por causa disso, por causa dos valores especificamente. Então talvez seja importante para algumas pessoas saber quanto que ganha um YouTuber, quanto que ganha outro tipo de YouTuber. Só que aí entra um problema muito grande. Lá na postagem, várias pessoas que estavam comentando, estavam falando, nossa, então eu vou largar tudo, vou virar youtuber também. Então, não sei o que, olha só quanto que você ganha, você tem que fazer doação. Eu achei ridículo esse tipo de pensamento, sabe? Porque o cara ganha um dinheiro, ele tem que fazer doação agora, obrigatoriamente. Que tipo de pensamento é esse? Tipo, se o cara ganha $10.000, ele tem que doar $2.000 por mês. E é interessante esse pensamento, porque, tipo, se o cara ganha $2.000, ele tem que doar R$ 200 por mês obrigatoriamente, saca? Então você pode ir abaixando cada vez mais. Eu acho que é mérito da pessoa e ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. No caso do Digo, ele merece toda a grana que a gente tá falando aqui, porque o Digo é incrível. O Digo realmente é uma pessoa maravilhosa. E se ele ganha bem no YouTube, isso é incrível. Só que o problema é que as pessoas, elas não têm essa visão. As pessoas, elas olham pro Digo e elas não veem o quanto que o Digo se esforça, quantos anos demorou pro Digo se tornar um YouTuber, e até pensar assim, vamos dizer que o Digo ele estourou nesse último ano, 2020. Quantos anos que o Digo não trabalhou no YouTube fazendo vídeos de forma descompromissada, tentando acertar alguma coisa e ele não ganhava nada? Tipo, se você trabalhou por 10 anos ou talvez 5 anos sem ganhar um tostão, para você depois de 5 anos começar a ganhar R$ 100.000 por mês, você vai ter que dividir esses R$ 100.000 para cada um desses 5 anos que você trabalhou de graça, entendeu? E não é todo mundo também que vai poder trabalhar de graça no YouTube, porque para quem não sabe, se você tá querendo começar no YouTube agora, saiba que o começo do YouTube é assim, você vai trabalhar por 1 ou 2 anos sem ganhar um tostão. Então, que você tenha uma estabilidade econômica muito grande, ou que você tenha tempo para poder investir no seu canal do YouTube, porque você não vai conseguir virar a chave e ganhar dinheiro no YouTube, não. E aí, beleza, o core
que eu imagino que vocês devam conhecer ele. Ele tem um canal muito grande no YouTube. Eu gosto muito do Core. Eu sigo o Core desde o começo do trabalho dele, lá em 2014, alguma coisa assim, ou 2012, sei lá. Faz muito tempo. Eu lembro que eu via o Core quando eu tava na faculdade, pra você ter noção. E faz milhares de anos. E o Core, ele se esforçou demais para chegar onde ele tá hoje em dia. E o Core agora finalmente criou um canal de opinião para falar sobre a opinião dele. Ele já fazia alguns vídeos de opinião no canal principal dele, só que agora ele vai poder fazer esses vídeos com maior frequência. E eu acho isso incrível. Finalmente a gente tem uma pessoa aqui na comunidade de opinião que é uma pessoa vivida para falar opinião. Porque eu acho que o problema da comunidade de opinião é que você tem muitas pessoas que têm 15, 16, 17 anos. Isso não é vivência o suficiente para você ter maturidade para dar opinião. Então, muitos dos vídeos da comunidade de opinião são vídeos genéricos, são tipo, ah, não pode fazer maldade, não sei o que, coisa do tipo, e acaba, é sempre assim, é sempre a mesma opinião, um negócio meio genérico, e fica meio sem graça. Eu, particularmente, hoje em dia, tô muito desanimado com a comunidade, eu não tenho assistido mais vídeos de canal nenhum. Os únicos canais que eu assisto hoje em dia são o Digo, a Yasmin e o Kill, são os que eu mais assisto. Eu assisto outros canais, assim, ocasionalmente também, mas esses são os principais canais que eu tenho assistido, assim, de opinião. E eu gosto muito da forma que eles falam, porque eles trazem humor, eles tentam fazer alguma coisa diferente, e são pessoas que trazem alguma coisa, saca? E no caso do Core, mano, o Core, ele apontou muito bem o vídeo dele. Ele falou assim, que tipo, talvez tenha sido um erro da parte do Digo ter falado o quanto que ele ganha, porque as pessoas, elas vão ver o Digo e vão pegar ele como modelo, mas o Digo é o maior canal atualmente de opinião. O Digo, ele tá fazendo mais visualização provavelmente que o Golart, então ele tá ganhando mais do que o Golart. O Digo, ele é o maior canal de opinião, simplesmente assim. E eu não sei se caiu a ficha pro Digo isso, mas eu até ficaria preocupado, saca? Você tá no Rio de Janeiro, Digo. Qual foi, mano? Você fala quanto que você ganha, você não tem medo do que pode acontecer? Eu, particularmente, tenho muito medo disso. Eu moro aqui na capital e a bagaça é muito sinistra. Eu moro numa situação, numa zona que, tipo, é uma zona, não é tão perigosa, mas não é uma zona segura. Se eu pegar e falar o quanto que eu ganho por mês, eu tenho medo de ser sequestrado ou de rolar algum assalto aqui na minha casa ou coisa do tipo, porque eu sei que não vai vir polícia aqui. Não que eu ganhe muito dinheiro também, saca? Porque o dinheiro que eu tenho é só pra mim sobreviver. E aí entra a questão que o Core levanta, né? Tipo, a maior parte das pessoas que estão no YouTube, elas estão trabalhando, tipo, o triplo para receber pelo menos um salário mínimo. Então você trabalha de 14 a 18 horas por mês para você ganhar um salário mínimo. E olha quando você ganha um salário mínimo, tá? Porque não é sempre que você ganha. Então a maior parte, 99% das pessoas que estão no YouTube também são como o pessoal da Twitch. Na Twitch, 97% dos streamers, isso é uma estatística oficial da própria Twitch, tá? 97% dos streamers tem, em média, 3 pessoas assistindo eles. Então significa que acima de 3 pessoas, você já é elite da elite da elite da Twitch, mano. Se tem 5 pessoas te assistindo, você já faz parte da elite. E 5 pessoas não dá pra tirar nem 10 reais por mês na Twitch. Você precisa ter, em média, 500 pessoas para você conseguir tirar pelo menos um salário mínimo na Twitch atualmente, com esse novo esquema de preços dele. 500 pessoas te assistindo ao mesmo tempo para você tirar um salário mínimo. Enquanto aqui no YouTube, poxa, um canal de opinião mediano, digamos assim, mediano não no sentido de qualidade, mas em visualização. Um canal que pega 1 milhão de visualizações. Esse canal provavelmente está recebendo um salário mínimo ou 2 salários mínimos na melhor das hipóteses. Então, não é fácil, porque eu vi que os comentários das pessoas no post do Digo, a maior parte era pedindo dinheiro pro Digo, né? Até fui lá e pedi uma bala Juquinha, inclusive. Mas a maior parte era das pessoas também falando, pô, eu vou largar tudo, vou fazer YouTube, não sei o que, é como se fosse fácil, estalei o dedo e pronto, acabei, virei youtuber, tô ganhando 40 mil reais por mês, coisa do tipo. O que não é assim que funciona, entendeu? Mas é aquilo, tipo, eu penso como o Core, eu concordo 100% com o que o Core disse, mas eu não consigo culpar o Digo, porque o Digo é uma pessoa maravilhosa. Eu também não consigo dizer que o Digo tá errado, porque eu não posso culpar o Digo por que pessoas fazem, por causa da maldade que tem no coração das pessoas na internet. Eu ajo pensando assim, tipo, às vezes eu penso em falar alguma coisa, eu digito e deleto, por quê? Porque eu penso que alguém pode ser afetado por isso que eu tô escrevendo, mesmo que seja uma pessoa mínima, entendeu? Você quer um exemplo disso? Recentemente eu passei por uma situação interessante aqui no YouTube. Eu comecei a receber muito hate no Professor Dark. E o Professor Dark é um canal relativamente pequeno ainda, né? A gente tá crescendo bastante. Esse foi o melhor mês da história do canal. Agradeço muito vocês que estão assistindo o conteúdo do Professor Dark, mas
por algum motivo eu comecei a receber muito hate. Então, tipo, eu geralmente tenho 500, 600, 700 visualizações em uma hora. E aí eu fui ver a galera tudo me xingando, falando um monte de coisa. Falando que eu tinha que deletar meu canal, que eu tinha que abandonar as minhas séries. E eu fiquei, caraca, mano, da onde tá vindo isso? O que que tá acontecendo? O que que foi que eu fiz de errado? E aí eu fui ver que o Ryan Head, ele fez um vídeo falando sobre canais da gringa e coisas do tipo, como o brasileiro é e como são, por exemplo, quando a gente importa certos conteúdos pra cá. E ele tava falando sobre ponto .docs, que tem vários canais, né, que estão fazendo esse tipo de conteúdo aqui no Brasil e que satura, né, porque as pessoas acabam desvirtuando. Você pega um conteúdo e acaba se tornando em outra coisa. E o Ryan Red, ele fez aquele vídeo por um motivo, talvez um motivo que ele pense que faça sentido, ou talvez porque ele tenha alguma rixa com outra pessoa, não tem nada a ver com isso. Mas de qualquer maneira, muitas pessoas achavam que aquele vídeo que o Ryan Red fez foi direcionado a mim. Então, aquele vídeo que o Ryan fez não tinha nada a ver comigo, ele só deu uma opinião. E a opinião dele, a opinião pessoal dele, saca? Se ele acha que tá ficando saturado docs, é o ponto de vista dele. Eu já acho o contrário, eu acho que quanto mais docs tiver, melhor. Mas aí muitas pessoas vieram me atacar por causa da minha série que eu criei, né, recentemente, que é tipo Lendas do Solo Kill do Laboratório, só que aqui no Professor Dark. E aí eu peguei, né, e acabei me inspirando bastante no nome da série do Content, né, que é ponto .doc, e na série do Léo Taco, que também é ponto .doc. Não necessariamente os meus vídeos eles são ponto .doc, mas eu só queria colocar para ficar com uma nomenclatura parecida com a deles. Então é só um nome que a gente tá dando. E querendo ou não, o meu conteúdo é pesquisado, analisado e tudo mais. E os meus vídeos ponto .doc pegam de 1.000 a 2.000 visualizações. Eu não faço esses vídeos porque eu quero fazer hype ou coisa do tipo. Eu faço isso porque eu quero me divertir, porque eu quero contar histórias, porque eu gosto de contar histórias. Eu fiz o vídeo do Doomers e a galera gostou bastante, coisa do tipo. E vieram falar pra mim que eu tava saturando o gênero. Eu fiquei pensando, meu amigo, como que um canal que tem tipo 2.000 visualizações tá saturando um gênero de canais todos, sabe? Como eu posso ser afetado por isso? Eu até pensei, né? Será que o Ryan falou aquilo pra mim mesmo? Eu comecei a ficar pensando nisso, porque o pessoal ficou hateando tanto que eu fiquei, nossa, não pode ser. Aí eu fui conversar com o Ryan, mandei mensagem pra ele, tive uma conversa mega de boas com ele me explicou, eu expliquei pra ele, e aí ficou por isso mesmo, não tô puto com ninguém por causa disso, mas é aquilo, tudo que a gente fala pode dar armas para outras pessoas, e eu tô contando essa história justamente por causa disso, porque vai ter pessoas que vão utilizar o que o Digo escreveu para atacar outras pessoas, para falar que essas pessoas estão escondendo a valorização deles, que eles estão mentindo quanto que eles ganham por mês, que eles estão se fazendo de pobre, coisa do tipo. E isso já também gerou uma discussão aqui no canal, uma discussão meio aleatória, inclusive. O Anderson, não sei se você se importa de eu falar isso, Anderson, mas de qualquer maneira eu gosto muito do seu conteúdo e gosto muito de você também. E, tipo, eu acompanho ele há muito tempo e eu fiz um vídeo aqui falando há algum tempo atrás sobre quanto que ganha o youtuber. Eu não falei quanto que eu ganho, eu falei quanto que ganha o youtuber, tipo, que é geralmente $1 para cada 1.000 visualizações, em média. E aí o Anderson ele veio me mandar mensagem no privado falando que tava errado isso, né, porque ele ganhava tanto e eu tinha falado que era outra coisa. E aí eu percebi que realmente, cara, tipo, tá certo o lado do Anderson, porque, tipo, tem canais que falam sobre coisas e ganham muito menos do que canais que falam sobre outras coisas. Se você for ver a média de visualização do Digo, que é 9 milhões ou 10 milhões, alguma coisa assim, e o quanto que ele ganha por mês, tá muito próximo disso, dele ganhar $1 para cada 1.000 visualizações. Assim como eu ganho, por exemplo, assim como a Central ganha também, e muitos outros canais ganham essa média de valorização. Então, tipo, a gente que fala de games ganha isso, mas quem fala de Minecraft fala pra criança, e às vezes tem menos propaganda, às vezes é um público menor, e por causa disso, você ganha 10 vezes menos. Então, eu conheço canal de Minecraft que pegava 20, 30, 40 milhões de visualizações por mês, e tirava, tipo, sei lá, $1.000, $2.000 por mês, que pra você deve ser uma grana insana, porque você multiplica por 5, então a gente tá falando de 5 a 10 mil reais por mês pra fazer um canal de Minecraft. Mas quando a gente pensa em 40 milhões de visualizações, o cara tá ganhando 1/10 do que ganha um canal que tem 4 milhões de visualizações, entendeu? Ele tá ganhando muito pouca coisa comparado a outros canais que fazem muito menos. Então isso acontece o tempo inteiro aqui. Por exemplo, desmonetização. O Core citou bastante isso, que não é pra tirar como base o Digo, porque o Digo não toma tanta desmonetização, talvez. Enquanto outros canais têm todos os vídeos desmonetizados, outros canais eles fazem conteúdo infantil, então pode ser que, por exemplo, o Digo ele ganhe mais que o Gato Galáctico, entendeu?
mesmo o Gato Galáctico pegando milhões de visualizações. Por quê? Porque o Gato Galáctico trabalha com conteúdo infantil. Mas aí entra outros pontos, né? Que ele vende merchandise e coisas do tipo. E provavelmente isso dá 100 vezes mais do que o Digo ganha. Mas a questão não é quem ganha mais ou quem ganha menos. É sobre como é embaraçado esse tipo de coisa. E por isso que eu acho complicado falar sobre valores. Quando as pessoas perguntam valores pra mim, eu geralmente falo, mano, é só multiplicar, é um número fácil. É $1 para cada 1000 visualizações. Essa é a média do site. Tem gente que ganha muito menos, tem gente que ganha muito mais. Mas a média é essa. Mas lembrando que também tem a questão de época, porque agora a gente está passando por uma época ruim, porque o governo está fazendo merda, e quando o governo faz merda, isso afeta muito a bolsa. E quando isso afeta muito a bolsa, afeta muito o Google também. Então, quando o governo toma uma decisão ruim, os youtubers eles são os primeiros a sofrer essa decisão ruim. Atualmente, a gente está recebendo 0,60 centavos para cada 1000 visualizações. Para você ter noção, mês passado, que foi o mês de agosto, eu tava ganhando em média 70, 80 centavos. Esse mês eu tô ganhando 60. E no mês de julho foi um mês positivo, eu ganhei $1. Então beleza. No mês de julho eu ganhei uma grana boa. No mês de agosto eu ganhei 40% menos. E nesse mês eu vou ganhar 60% menos dinheiro do que eu ganhei. Então imagina como que faz pra você sobreviver com o YouTube, né? Muitas pessoas ficam idealizando, falando que é fácil, que não sei o que. Não é fácil o YouTube, cara. O YouTube é uma coisa muito difícil e é muito de sorte. E lembrando que você precisa que os planetas se alinhem para você ter sucesso no YouTube. Porque, mano, digamos que eu ganhe bem no YouTube hoje em dia. Eu ganho bem, mas eu tenho que pensar em todos os anos lá atrás que eu não ganhei nada fazendo YouTube. Que eu trabalhei pro YouTube e não ganhei nada. Eu trabalho no YouTube desde quando? Desde 2011, desde 2010. Eu faço vídeos aqui desde 2006, mas eu comecei a fazer vídeo a sério mesmo de 2010 pra cá. E eu só comecei a ganhar dinheiro com o YouTube de 2018 pra cá. Então é um negócio muito recente também, entendeu? É um investimento de tempo que você tem que pensar antes de ir. Porque se chegar no final, às vezes vale mais você pegar e trabalhar no McDonald's e ganhar o dinheiro agora e juntar essa grana para fazer algo melhor no futuro, do que você ficar esperando a sorte sorrir para você no caso do YouTube. Então, muitas pessoas idealizam o YouTube e só pensam no resultado final como se fosse simples, né? Como se fosse abrir um baú e pronto, tá ali um monte de ouro para você. Não é assim, é uma jornada muito grande, é uma jornada muito tortuosa e é uma jornada cheia de altos e baixos e vai te destruir mentalmente várias vezes e vai ter situações que você vai botar a mão na cabeça e não vai saber pra onde ir e o YouTube vai te desmonetizar, e o YouTube vai te banir, e o YouTube vai fazer um monte de merda com você e você vai ficar quebrado. É assim que funciona. Se você acha que é legal, então vai na fé, mas não vai na fé pensando que é fácil e porque o Digo faz você vai fazer a mesma coisa, tá? Mas enfim, eu acho que esse é o ponto principal dessa discussão que rolou, beleza? Bom, não queria fazer um vídeo de 20 minutos sobre isso, mas acabou sendo um vídeo muito longo porque eu tinha muita coisa pra falar. E vocês sabem como é o canal do professor, né? Bom, muito obrigado por assistir, um grande beijo pra vocês, a gente vê depois.